Olá pessoal, meu nome é Paulo Saleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos e essa é mais uma aula de exercícios resolvidos do nosso curso de termodinâmica. Vamos lá então, o enunciado. Um pistão com 1 metro de comprimento e área seccional de 0,5 metros quadrados está imerso num banho isotérmico a 150 graus Celsius. O êmbolo define duas câmaras herméticas de volume variável, uma delas contendo CO2 e a outra contendo N2, confinando assim uma massa total de 2,5 kg. A pressão na câmara de CO2 é de 5 bar. Uma mola linear, e ele fornece o K, instalada na câmara de N2 reduz a pressão local para 4,5 bar. A temperatura do banho isotérmico é então aumentada lentamente para 1000 graus e uma nova situação de equilíbrio é alcançada. Calcule as massas de CO2 e N2 contidas no cilindro, os volumes iniciais, e eu coloquei aqui reticências porque eu quero aproveitar esse exercício e explicar várias e várias coisas, então nem me deu o trabalho aqui de pedir tudo que eu posso perguntar. Ele está dizendo também para desprezar os atritos, dimensões e massas do cilindro, êmbolo e da mola. E eu não vou elaborar isso muito nesse exercício, mas a gente vai usar o modelo de gás perfeito, tanto para o CO2 quanto para o nitrogênio aqui. Correto? Isso eu vou fazer num outro exercício resolvido com vocês. Então, a figurinha está aqui, né? Tem uma mola, e o que talvez salte aos olhos é a diferença de pressão aqui, né? 5 e 4,5, isso é obviamente resultado da força da mola, isso a gente já vai analisar. E antes da gente prosseguir, eu quero só comentar uma imagem que eu usei em sala de aula com vocês, que é a ideia de que a termodinâmica é uma área, né? Que quando a gente ensina termodinâmica, a característica era de ser um conhecimento cumulativo, quer dizer, um ponto de apoio aqui serve para o outro ponto de apoio ali, né? Aqui também um outro mosquetão ali, dando essa segurança para a escaladora e a vertigem ali, né? Então dá a impressão de que é uma coisa muito difícil, a pessoa pendurada numa parede, como essa escaladora aqui na foto à esquerda, ou o vosso professor aqui à direita, tá? Preso numa parede assim. Mas a brincadeira dessas imagens aqui é que, e eu falo isso bastante na aula, né? Na verdade, se você for bastante metódico, a coisa não é tão difícil assim, é só uma questão de ponto de vista. Então vamos mudar aqui o ponto de vista, né? Por exemplo, né? Quando a gente muda o ponto de vista, aí você vê que não era tão difícil assim. Na verdade, a pessoa ali, o vosso professor, estava deitado em cima de uma pedra, é só a forma de visualizar. E quando a gente visualiza de maneira correta, ou de maneira a facilitar a solução do problema, então a coisa fica, outra imagem que eu uso aqui, Nutella, mamão com mel e etc. Então, quais são essas visões, né, esses pontos de vista que facilitam tanto assim o problema? Eu vou mostrar para vocês. E um último recado aqui, do nosso escalador fake, né? Essas aulas que eu tenho gravado para vocês são tutoriais, e nessa em particular, eu vou mostrar duas ferramentas numéricas para vocês. A solução de equações não lineares, métodos numéricos, né, de solução de equações não lineares, e integração numérica. Isso vai ser necessário para a realização das provas desse curso aqui. Vamos lá, então. Quais são aqueles aspectos que, quando a gente enxerga, facilita tanto a solução? São, obviamente, as equações governantes do problema, né? Então, a gente tem três equações básicas que são leis de equilíbrio, né? Então, o equilíbrio termodinâmico do CO2, o equilíbrio termodinâmico do N2 e o equilíbrio das forças, no caso aqui do êmbolo. Então, vamos começar ali pelo êmbolo, que é o mais simples, né? Então, a gente tem, primeiramente, uma suposição aqui. Vamos supor que o êmbolo tenha se deslocado para baixo, comprimindo a mola. Ele não fala nada se a mola está tocando, se não está tocando, mas é de se supor, né, que a força é de baixo para cima, porque a pressão aqui no nitrogênio é menor que a pressão do CO2. Então, eu vou supor que a força da mola é de baixo para cima, como está desenhado aqui, é uma mola linear, conforme enunciado. Então, essa força dividida pela área, né, é um Kx sobre A. Esse x eu não sei quanto ele é nessa situação inicial de equilíbrio. Mas o fato é que, escrevendo a equação de equilíbrio de forças,
ou dividindo tudo pela área para poder escrever diretamente nas nossas variáveis, né, de pressão, a pressão do nitrogênio sempre vai ser igual à pressão do CO2 menos a pressão resultante da força de mola. E esse sempre, obviamente, é na condição de equilíbrio, seja essa a condição inicial ou a outra condição inicial quando a temperatura é aumentada para 1000 graus. Então, essa é a nossa primeira equação. As outras equações, né, vamos deixá-la aqui do lado, as outras equações que a gente vai usar têm a ver com o equilíbrio termodinâmico, né, do CO2. Mas eu tenho algumas equações, vamos assim dizer, acessórias, que eu chamo aqui de configuração operacional, quer dizer, como o sistema está sendo operado. Então, no enunciado está dizendo que está num banho isotérmico, supõe-se que seja perfeito esse banho isotérmico, então o que ele faz? Ele mantém a temperatura de todo mundo a mesma, igual, né? Então a temperatura T é igual à temperatura do nitrogênio, é igual à temperatura do CO2. A outra configuração, a outra equação de configuração ou de instanciação, como às vezes eu uso o termo, né, é que o volume total, o 0,5 metros cúbicos, conforme enunciado, é igual à soma dos dois volumes, tanto na situação inicial quanto na situação final. E a última equação de configuração, na verdade, é um balanço de massa, né, um inventário de massa. A soma das duas massas de CO2 e nitrogênio é aquele total de 2,5, dito ali no enunciado, uma informação fornecida no enunciado. As equações, então, de equilíbrio, né, aquela que a gente já tinha visto, que é o equilíbrio de forças, eu só quis detalhar um pouquinho mais, as equações de equilíbrio termodinâmico, e a gente está usando o modelo dos gases perfeitos. Eu coloquei ali o asterix, porque em algum momento mais na frente, essas equações vão voltar, né? A gente vai introduzi-las em outras equações aí para vocês poderem achar, né, o local mais facilmente onde essas equações foram introduzidas. Vamos em frente aqui, né, aquela parte antipedagógica. Então, eu sempre digo, dedução de fórmulas em slides é antipedagógico, mas o importante é a sequência. Então, eu fiz aqui da melhor maneira que eu pude aqui para vocês entenderem a sequência de uso daquelas equações todas, né? Então, acompanhe. A gente vai partir de uma das equações ali de configuração, que o volume total é a soma dos volumes do CO2 e do nitrogênio. No caso aqui, a gente está usando o modelo dos gases perfeitos, então eu conheço para o CO2, eu conheço a temperatura, conheço a pressão, né? Não conheço a massa. Tá? Eu vou usar então essa equação de gases perfeitos no lugar aqui do volume do CO2. Quer dizer, vou usar a equação dos gases perfeitos para calcular o volume do CO2 e vou substituir nessa equação do volume total. Mesma coisa para o nitrogênio. Né? Então, fazendo essa substituição, a gente tem aqui agora que o volume total é expresso em termos das temperaturas que são iguais, né, e das pressões que são dadas, sobrou aqui só a massa, né, como incógnita. E eu posso usar então mais uma equação de configuração, que é a massa aqui de nitrogênio, escrevê-la como sendo a massa total menos a massa de CO2. Então, nessa equação aqui, eu tenho uma única incógnita, que é a massa de CO2. Né? Por quê? Porque os R são conhecidos, as pressões iniciais são fornecidas, a temperatura são aqueles 150 graus, só que, lembra, tem que se expressar em Kelvin, né? E o volume total também é dado. Então, daqui eu consigo calcular, inclusive analiticamente, o CO2, né? Expressar a massa do CO2, e fazendo as contas, quando eu ponho esse símbolo aqui, essa anotação, é que eu estou omitindo as contas de propósito, né? Para a gente acelerar um pouquinho. Se eu não errei, como eu digo sempre, né? 1,659 kg, e aí voltando na massa total, né? Subtraindo essa massa que a gente calculou, 0,841 kg. Ótimo. Feito isso, né, vamos usar essas duas equações, vamos voltar e calcular os demais parâmetros iniciais. Aí, vamos primeiramente calcular o volume de CO2, novamente, né, com a lei dos gases perfeitos, porque agora eu tenho a massa. A massa vezes a constante do gás, vezes a temperatura, vezes a pressão. Tá? Lembra a temperatura aqui em Kelvin, né, fazendo as contas, 0,265 metros cúbicos. O volume do nitrogênio, mesma coisa, 0,235. Se a gente somar esses dois aqui, pode verificar que dá meio metro cúbico.
E com isso a gente pode calcular, inclusive, a deformação inicial da mola que gera o equilíbrio, né? Então, aquela nossa equação inicial, a pressão da mola, é a diferença de pressão, esse meio bar de diferença de pressão. E isso aqui, então, me permite calcular o x0 com os dados que foram dados, 0,125 metros. Eu coloquei o obelix aqui, porque essa equação também a gente vai introduzi-la mais à frente numa nova manipulação. Eu acelerei, né, por isso que eu omiti aqui os cálculos, porque a gente vai entrar mais no detalhe agora na condição final, a condição quando a temperatura é aumentada para 1000 graus. Vamos lá então, né? Essa é a inicial, a final é 1000 graus. Aqui eu coloquei já os resultados que a gente tinha, e eu tenho, né, a 1000 graus, um deslocamento, um novo deslocamento aqui do amplo, que vai permitir a situação se estabelecer no equilíbrio novamente, né? Então a minha anotação, só para vocês entenderem, esse ΔX é o deslocamento da posição de equilíbrio para a nova posição de equilíbrio, tá? Então o início das coordenadas x aqui vem dessa posição, e o ΔX eu estou contando, obviamente, da posição de equilíbrio inicial, representada aqui por essa linha pontilhada azul. Isso corresponde também a uma variação do volume, de maneira, né, e esse volume é meio óbvio, né, é a área da seção vezes o ΔX. Então, o novo volume, né, o que a gente calculou da situação inicial, no caso do CO2 é 0,265, e o novo volume vai ser o quê? O inicial mais o ΔV, que é A ΔX. E uma observação, né, eu estou supondo que o volume de CO2 aumente e, consequentemente, o volume de nitrogênio diminua. Lembra, se eu calcular valores negativos, era o contrário disso, né? Ótimo, então aqui embaixo, né, o novo volume, o volume final de nitrogênio é o volume inicial menos A ΔX. Então eu escrevo as equações de forma coerente, tá? E se eu encontrar um ΔX negativo, é porque o volume de nitrogênio, na verdade, estava aumentando e era o do CO2 que estava diminuindo. O que eu não posso fazer, isso é muito importante, porque às vezes a gente comete esse erro, é escrever as equações de forma inconsistente com essa hipótese. Por exemplo, usando mais aqui e mais aqui embaixo também, né? Você escreve as equações de maneira inconsistente, ela vai se vingar de você e você vai ter alguma matriz ou alguma coisa que não é inversível, por exemplo, uma singularidade, mas é porque você lá do início escreveu as equações de maneira inconsistente. Ok? Então agora a gente faz exatamente a mesma coisa, né, as nossas equações de equilíbrio para essa nova situação em que a temperatura aumentou para 1000 graus. Então, a pressão, né, agora duas leis dos gases perfeitos aqui, tá? A nova pressão, a pressão final do CO2, vezes o volume final, né, que a gente está usando essa nomenclatura aqui em função do ΔX, é igual a massa, a gente já calculou, a constante, e a temperatura final. Só para vocês já saberem onde eu estou caminhando, eu quero calcular, na verdade, esse ΔX aqui, da situação final. Mesma coisa aqui no caso do nitrogênio, né? Então a pressão final vezes o volume final, massa vezes a constante, vezes a temperatura final, e a equação de forças, né? Que na verdade é a equação que relaciona as duas pressões a partir da força de mola, e olha lá, né? Tá vendo? Estou escrevendo que a força é x0 mais ΔX, coerente com esse sistema de coordenadas aqui, tá? Ótimo, então é o mesmo procedimento, na verdade, né? Só que aquela equação de volumes eu já usei quando eu escrevi que o volume é V mais ΔV. Tá? Então, de novo, alguns slides antipedagógicos aqui, mas eu vou partir dessa vez da equação de pressões. Vou usar a lei dos gases perfeitos para expressar a pressão final em função da massa que eu conheço, a constante, a temperatura que é dada, é o 1000 graus, né, expresso em Kelvin, e o volume final do nitrogênio. Então, é o volume inicial menos o ΔV. Tá? Então, vai entrar aqui. Mesma coisa ali para o CO2. Tá? Então, a massa que eu calculei na situação inicial, no equilíbrio inicial, a temperatura final que é dada, depois o V mais ΔV. Ótimo. Substituindo, eu tenho uma nova equação obelix, né? Essa equação aqui não é a mesma, mas é a mesma em natureza, né? Quer dizer, expressa o equilíbrio entre as variáveis, quer dizer, expressa o equilíbrio
através das variáveis que eu estou usando aqui. E essa equação, ela é, na verdade, o quê? Ela é uma equação nas minhas variáveis e eu só tenho uma incógnita aqui, porque eu tenho as massas, lembra, na situação inicial não tinha, né? Na situação em que a temperatura era 150 graus eu não tinha as massas, agora eu tenho. Tá? Então eu conheço as massas, a temperatura final é dada, tá? Os volumes iniciais também foram dados, né? E, bom, resumindo, né, o x0 eu calculei também na situação inicial de equilíbrio, né? Só tenho o ΔX aqui como incógnita. Então a pergunta, se eu tivesse em sala, né, eu fiz essa pergunta essa semana, essa equação é linear nessa variável ΔX? Tá? Se você pensar em isolar algebricamente o ΔX, até dá, não é difícil, mas vai aparecer, né, um quadrado em algum lugar aqui, né? ΔX ao quadrado quando a gente for multiplicar. Então não é linear, não é difícil fazer essa manipulação e calcular analiticamente o ΔX, mas a chance de errar é grande e a gente pode calcular isso de forma muito, muito simples por Newton-Raphson. Ok? Então eu vou ensinar isso. Esse é um dos tutoriais da parte de ferramentas numéricas, né? Eu vou fazer isso já já, mas eu já vou colocar aqui a resposta final, né? A gente vai calcular que esse ΔX é 0,1636 metros pelo Newton-Raphson. A gente vai abrir uma planilha, construir, né? Mas assim, já tendo esse resultado, eu consigo voltar e calcular as pressões finais, né? Então a pressão final do nitrogênio 14,03 e a pressão final do CO2 14,59, usando a nossa equação Asterix, né? O modelo de gás perfeito. Esse tutorial, conforme eu mencionei para vocês, eu vou fazer assim de maneira bem rápida, bem objetiva, e já tendo manipulado e transformado o problema em uma equação, uma incógnita. Então esse método é bem mais amplo que isso e tem vários detalhes, né? Eu tenho um vídeo específico sobre isso ali no meu canal, onde eu falo ali, por exemplo, de métodos matemáticos. Na verdade é o primeiro vídeo aqui, equações não lineares ou método de Newton-Raphson, caso você queira olhar em mais detalhes esse método. E como eu digo, ele é bastante simples. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é uma pequena manipulação inicial, antes de eu fornecer a explicação, que é pegar a equação que eu quero resolver e manipular para escrever nessa forma aqui, uma f da minha incógnita igual a zero. Né? Isso eu fiz só passando o termo ali da equação Obelix, né? O termo da esquerda passando para a direita. Tá? Vou até voltar, né? Então eu peguei esse termo aqui da equação Obelix e joguei aqui para a direita, e aí fica igual a zero. Tá? Isso para poder usar essa imagem aqui. Então agora o nosso problema é achar o ΔX que torna a função f nula. Né? Então, ou seja, achar a raiz. Então, olha o gráfico aqui, a f de x em função do ΔX, e suponhamos que a curva f seja essa curva aqui. E como eu digo, esse método Newton-Raphson ele é muito, muito simples. Eu explico ele em 60 segundos, né, porque realmente... aliás, demoro mais para explicar por que é fácil explicar, então é mais fácil explicar. Vamos lá. Acompanhe comigo, pode soltar o cronômetro. Né? A gente parte de um chute inicial da minha variável, então ΔX0. Na sequência eu faço o quê? Calculo a f de ΔX0, então esse ponto aqui que eu estou mostrando, né? E nesse ponto eu calculo a reta tangente, que é essa linha pontilhada vermelha. Tá? Em seguida, eu vou calcular a raiz da reta tangente, que é o ponto onde a reta tangente cruza o eixo das abscissas. Nesse ponto aqui, é o próximo a valor de ΔX, então é o ΔX1, e aí eu repito o processo. Tá? Então, ΔX1, f de ΔX1, a reta tangente a esse ponto aqui, e a raiz dessa reta tangente é o ΔX2, e assim sucessivamente. Dá para a gente ver, né, que no infinito, depois de infinitas iterações, na verdade 2, 3 já está muito bom, né, mas depois de muitas iterações a gente converge para a solução, e a explicação acabou agora. É só isso. Tá? Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente vai fazer agora, em termos de fórmula, e também é muito rápido, né, é implementar numericamente, quer dizer, as formulinhas que implementam essa heurística. Vou até repetir para vocês, né, o chute inicial, valor da função naquele chute inicial,
reta tangente, raiz da reta tangente, tá? O próximo valor. E aí repete o processo. Então, o que eu preciso fazer? Primeiramente, preciso calcular a equação da reta tangente. O que eu tenho da equação da reta tangente? Bom, primeiro é uma reta, né? Então, digamos, uma y igual a delta x mais b. E para determinar uma reta, eu preciso determinar os dois parâmetros a e b. E eu preciso, então, de duas informações. Que informações eu tenho sobre essa reta? Primeiramente, a inclinação dela. A inclinação dela, esse ângulo aqui, né, é a própria derivada da função naquele ponto. E a segunda informação que eu tenho é que a reta passa no ponto Δx0, f de Δx0. Né? Então, eu conheço o ponto e a inclinação do ponto. Usando essas duas informações, né, substituindo ali na equação genérica de uma reta, então o A é o próprio f' e o B é o f0 menos f0, né, derivada no ponto x0, vezes o ΔX. Então, calculamos o A e o B da reta tangente. O que eu preciso fazer agora é calcular a raiz da reta tangente, o que é simples, é só fazer y igual a zero. Eu faço y igual a zero, o ΔX, que é a raiz, né, vai ser o quê? Menos b sobre a. Então, é exatamente isso. A raiz da reta tangente, menos b sobre a, usando o a e o b que eu calculei aqui, eu tenho que o ΔX1 é igual a ΔX0 menos f0 sobre f'0. Né? E aí, como eu disse, né, depois desse ponto em diante eu itero. Então a equação genérica de recorrência vai ser isso daqui. O próximo ΔX, ΔXk mais 1, é igual ao anterior, menos uma correção. Né? Essa correção é o f de ΔX sobre f' de ΔX. Então, de novo, acabou a explicação. Lá no vídeo que eu mencionei para vocês, eu amplio esse método para n equações n incógnitas, tá? Que também é bastante fácil, porque basta imaginar, por exemplo, que essa reta tangente vai virar um hiperplano tangente. Essas derivadas aqui vão virar derivadas de todas as funções em relação a todas as incógnitas. É um problema n por n, n equações n incógnitas. Então também é bastante simples a explicação. Ok? Vamos então à planilha. Eu já tenho ela pronta aqui, né? E caso, eu tenho ela pronta, mas como é um tutorial, eu vou montar ela do zero. Eu sempre eu venho com uma versão pronta, porque às vezes eu erro, cometo algum erro ali na hora de programar, né? Em sala eu peço para os alunos acompanhar ali a minha programação, tá? E aí, quando eu erro, o pessoal invariavelmente pega o erro. Mas eu tenho uma pronta aqui. Vamos lá, então, vou até desligar minha câmera e a gente, então, eu vou abrir uma planilha Excel e a gente vai em frente. Já que agora eu desliguei a câmera, eu pus a fórmula aqui embaixo, né, a fórmula de iteração aqui embaixo, e vamos lá. Já deixei os dados todos do problema aqui, então a área, o comprimento, o volume, os volumes iniciais, a massa total, as massas parciais, as constantes dos gases, a temperatura, o deslocamento inicial, como a gente tinha calculado, e o cada mola. Né? Então, eu vou... essa é a fórmula. Vou fazer o seguinte, eu vou até pegar a formulinha de iteração para vocês verem aqui. Quer ver? Vou fazer uma improvisação aqui. Vou copiar esse trechinho da minha tela. Vou voltar ali para o PowerPoint não, para o Excel, né? E eu tenho que programar. Essa é a fórmula de recorrência correspondente ao método de Newton-Raphson. Deixar as duas aqui. Então, eu vou começar com um chute inicial. Digamos... dtx para mim é o ΔX. Né? Então vamos supor que esse ΔX seja 0,01 metro. Né? Tudo em metros aqui, as unidades não são muito importantes. Agora eu vou colocar aqui f de dtx. Né? Então eu vou programar essa expressão. Essa é a parte assim enfadonha do negócio e é bom fazer com muito cuidado. Então vamos aqui, né? Confiram comigo. Igual a massa de CO2 vezes a constante do CO2 vezes a temperatura tem que ser em Kelvin, esqueci de enfatizar isso, então eu vou abrir um parênteses ali, pegar a temperatura mais 273,15, fecha parênteses. Tá? E vou dividir agora, né, pelo volume mais o ΔV ali, então eu vou escrever dividido. Vou aproveitar, inclusive, o que acontece é porque outro dia eu encontrei um problema assim com um aluno, né? E o Chet tinha programado isso que eu vou fazer agora. Então,
que acontece se eu escrever isso aqui, olha? Dividir pelo volume de CO2, né, que seria a célula B4, mais a área vezes o ΔX, que é o meu chute aqui, na célula E2. O que acontece aqui, olhem aqui na célula, né, ele vai primeiro fazer essa parte da conta e depois vai somar o B1 vezes o E2. Então ele vai fazer toda essa divisão e ao resultado é que ele vai somar a área vezes o ΔX. Vamos dar um Enter ali só para ver o resultado. Tá vendo? Vou até copiar aqui, Ctrl C, colar o valor, né, para não atualizar os endereços da fórmula, e agora eu vou colocar entre parênteses, como se deve mesmo. Né? Por quê? Porque tudo isso está no denominador da fórmula ali. Vou dar um Enter, repara a diferença. Né? Então, realmente é importante a gente tomar cuidado com isso. Então, programamos ali a primeira parcela, né? A segunda, então, menos K, o K está aqui embaixo, mais, abre parênteses, x0, que é o meu chute, né? Mais, não, o x0 não é o meu chute, o x0 é o x0, né? O 0,125 que a gente calculou. Mais o ΔX sim é que eu chutei. Tá? Então, fecha parênteses, tudo isso dividido pela área, que é o 0,5 metros cúbicos. Dá um Enter aqui, caso eu me atrapalhe, né? Mas vamos continuar, né? E aí, menos a massa de nitrogênio aqui, vezes o R do nitrogênio, a constante do nitrogênio, né, a constante de gás perfeito, vezes a temperatura. É a mesma coisa, é o 1000 graus mais 273,15, porque aqui ela tem que entrar em Kelvin a temperatura. Né? E aí, dividido, né, agora você já sabe, pelo volume de nitrogênio, então volume de nitrogênio, menos A vezes o dx. O dx é o nosso chute ali, ok? Então, fecha parênteses. Se tiver certo, né, que se eu tivesse dado um chute inicial correto, a hora que eu, correto, digo, correspondendo à solução, né, aqui quando eu dou Enter daria 0, de alguma coisa como 10 a menos 5 ali. Então, o que a gente precisa fazer, né, temos que resolver essa equação, porque não adivinhamos a resposta. Eu só vou fazer uma coisa antes, porque é o seguinte, a gente vai copiar isso aqui para várias células, então eu vou ancorar esses endereços aqui para facilitar. Então, para ancorar é simples, né? É só digitar F4 nas células correspondentes aqui aos parâmetros do problema, ou seja, que não vão variar. Né? Então, eu venho aqui, tá, o cursor está ali em cima do B7, vou digitar F4 e ele ancora os endereços. Então, o B9, o B11, vamos lá, estou indo com o mouse, né? O B4, o B1, esse E2 não, esse E2 eu vou deixar ele atualizar esse endereço quando eu for copiar. O B13, e aqui eu mesmo identifiquei um erro, tá vendo que está mais ali, né? Provavelmente eu digitei errado, mas é o B13 quem que é? É o K, tá? E o K está multiplicando o x0 mais ΔX. Tá? Então esse mais aqui não é mais, é vezes, acho que eu apertei errado ali. Ótimo, vamos corrigir. Né? Então, F4 para ancorar o B12, o E2 eu deixo variar, tá? Depois dividido pelo B1, que é a área, menos o B8, B10, B11, o B5 e o B1, ok? Vou dar o Enter, acho que tá tudo ok, mudou um pouquinho o resultado, né? Mas por causa daquele errinho que eu tinha cometido. Ótimo. O que eu tenho que fazer agora? Calcular a derivada f' de dtx aqui, conforme eu fiz. E aí tem um detalhe interessante. Né? Essa derivada, né, eu posso fazer também analiticamente ou numericamente, e como eu sempre digo, é muito mais fácil fazer analiticamente nessas situações aqui. Né? Para isso, então, eu vou usar um epsilon, né? Ele está programado aqui, e eu vou até renomear a célula. Vocês vão entender, eu vou escrever como sendo epsilon, porque fica mais fácil. Né? Então, renomeei a célula, o B16 passa a se chamar epsilon, dou um Enter ali, e onde eu escrever, por exemplo, igual epsilon, tá? Ele já sabe que é uma variável, tá? E puxa para mim. Isso é até interessante porque aí você não precisa ancorar os endereços, se você quiser ancorá-los. Né? Então, a forma como eu faço por diferenças finitas. Na verdade, eu vou até voltar aqui e vou
aproveitar aqui para escrever o que eu vou fazer. Essa derivada, que é essa f' de delta x0, eu vou aproximar isso aqui como sendo f de delta x0 mais epsilon menos f de delta x0, tudo isso dividido por epsilon. Tá? Isso é uma aproximação. Na verdade, eu estou calculando aqui o ângulo desse triângulo aqui, né? Fazendo em diferenças finitas, como a gente chama. Então, voltando lá para o Excel, né? Vamos lá, vou fazer o meu gabarito, acompanhem comigo. Então, aqui, o gabarito primeiro. Esqueci de uma coisa importante. O que eu faço agora é copiar essa fórmula, né, que é a fórmula da f. Tá? Então, selecionei sem o igual ali, né? Ctrl C, dei um Ctrl C agora. Vocês não estão vendo, mas eu fiz isso. Então, vamos lá, eu vou abrir meu gabarito, igual, abre, vamos fazer assim, por parte, abre e fecha sobre epsilon. Tá? Ali, no parênteses, vai ter o quê? Vai ter a f de delta_x mais epsilon menos f de delta_x. Então, eu vou abrir e fechar um parênteses, menos abrir e fechar outro parênteses. E aí, no segundo parênteses ali, eu vou colocar a f, que já está no meu buffer, né? Ctrl C. Então, Ctrl V para colocar aqui. Tá? E no primeiro ali, eu vou dar Ctrl V. Tá? Então, agora, eu preciso incrementar de epsilon a minha variável. A minha variável é o delta_x, né? Que está na célula E2. Então, aqui, olha, olhando aqui, eu vou selecionar com o mouse para vocês, né? Olhando aqui, dessa posição aqui para a esquerda, onde tiver E2, eu vou colocar E2 mais epsilon. Então eu faço assim, olha, para não errar, né? Às vezes eu faço coisas especificamente para diminuir a chance de errar, né? Então eu vou abrir e fechar parênteses ali em torno do E2 e vou escrever então mais epsilon. E agora, para facilitar, eu vou inclusive copiar esse E2 mais epsilon e o parênteses, né? Ctrl C, acabei de dar um Ctrl C, tá? Porque aí facilita. Então eu vou andando com o cursor para a esquerda, tá? E espero não pular nenhum, né? Onde eu achar um E2, eu vou lá e substituo por E2 mais epsilon. Então Ctrl V, tá? Vamos continuando aqui, tá? B e tal. Olha lá, tem mais um E2, né? Seleciono, Ctrl V, tá? E aí tem mais um, não, é isso aí. Então, feito isso, né, eu tenho a derivada. Né? Agora eu preciso aplicar essa fórmula aqui, ó, né, que é a fórmula de recorrência. Então, o delta_x agora, dtx, tá, igual, vamos lá, igual ao anterior, que está aqui na célula E2, menos f sobre f'. Né? E aí já começa a refinar a solução. Né? Vamos só formatar isso aqui de um jeito mais interessante para visualizar. Então, eu vou colocar aqui como sendo científico, notação científica, tá? Por bastante casas aqui, 8 casas decimais. E quero visualizar aqui também dessa mesma forma. Tá? Vou tirar as fórmulas aqui do lado, porque agora não interessa muito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse novo delta_x e iterar. Né? Então, nessa célula aqui, virá o novo delta_x do ciclo anterior de iteração. Então, vem aqui. E agora é muito simples, porque é só copiar essas fórmulas aqui, olha. Tá? Então, repara que essa fórmula aqui contém a f desse novo delta_x. Mesma coisa aqui para a derivada, tá vendo? Está calculando a partir desse delta_x. Então, esse aqui, na verdade, esse aqui seria o delta_x1, o delta_x2, né? E agora é só puxar aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V aqui para baixo, e aí vocês estão vendo que converge rapidamente para a solução. 1,636, etc. Entenderam? E é só isso, é facílimo. Eu acabei levando bastante tempo, né? Porque eu expliquei em muitos detalhes aqui o negócio. E consegui não errar dessa vez. Então, voltando aqui no modo apresentação, né, o delta_x que a gente acabou de calcular e as pressões que a gente tinha calculado no slide antes de passarmos aqui ao tutorial. Então, o delta_x
0,01636, a pressão do nitrogênio 14,03 e a pressão do CO2 14,59. Com isso eu vou voltar, né, e determinar os outros parâmetros ali da situação final, onde a temperatura, na qual a temperatura foi elevada a 1000 graus. Então, a equação Asterix ali para calcular o volume, a equação dos gases perfeitos, né, substituindo ali os valores, eu estou omitindo, 0,227 metros cúbicos, a mesma coisa para o CO2, né, 0,273, e a gente já vai fazer uma análise energética, então eu vou começar a calcular parâmetros energéticos. No caso aqui, vou calcular a energia interna final do CO2, tá? Lembra aquela equaçãozinha, né? 3 meios de mRT. Tá? Então, a massa, o R e o T, eu tenho esses dados todos, calculando ali 5,984 vezes 10 a quinta joules, né? E a mesma coisa para o valor inicial, é só colocar a temperatura inicial aqui, né? Então já omiti de novo as contas, 1,989 vezes 10 a quinta joules. O delta de energia, no caso do CO2, é a diferença, obviamente, então positiva, 3,995 vezes 10 a quinta joules. A mesma coisa para o nitrogênio, tá? Mesma equação ali da energia, então 4,769 vezes 10 a quinta joules, o inicial 1,585 vezes 10 a quinta e o delta mais 3,184 vezes 10 a quinta joules. E o terceiro elemento que acumula energia é, obviamente, a mola, né? Então, o delta de energia da mola é a energia na situação final, quando ela se deformou de X mais delta X. Cuidado, porque em sala, né, eu cometi um pequeno erro, eu escrevi que o delta U da mola, a variação da energia na mola, é simplesmente K sobre 2 vezes delta X ao quadrado. Tá? Não afeta o resultado numérico por causa do valor final, que é muito menor. Né? Esse aviso eu já passei por e-mail para todos aí. Então, a energia final menos a energia elástica inicial, e eu tenho ali 4,358 vezes 10 ao quadrado. Isso daqui é muito menor, é 1000 vezes menor, né? Ou 3 ordens de grandeza menor que as energias ali dos gases, acumuladas nos gases. Né? Então, foi por isso que, apesar do meu erro, a resposta numérica é praticamente a mesma. Tá? E eu sempre digo, né? Às vezes eu erro, mas eu peço para vocês me ajudarem aí, e qualquer um que apontar, né? Depois eu corrijo para os próximos alunos. Ótimo, vamos em frente, a gente tem esses resultados de energia, né? E o que eu vou fazer agora é aplicar a primeira lei. Sempre que eu aplico a primeira lei, que é uma lei de inventário de energia, né? Eu tenho que pensar numa superfície de controle. E ela é minha, ela é imaginária, eu imagino do jeito que eu quero, né? Então, eu vou imaginar ela aqui, ó, envolvendo o cilindro é perfeitamente rígido. Tá? Então, quando a gente pensa nesse volume de controle aqui, a primeira lei, escrita de maneira genérica, né, para um sistema fechado, porque se eu pensei dessa forma, não há fluxo de massa através aqui da superfície de controle, então é um sistema fechado, e eu escrevo ali nessa forma aqui. Então, quem são os elementos? O ΔU, então, é o ΔU dos elementos internos, o CO2, o nitrogênio e a mola. O Q é o calor recebido da fonte, lembra, isso aqui é uma convenção, a convenção da máquina de Newcomen. Você dá carvão para ela e ela tira a água do fundo da mina para você, portanto exporta trabalho. Né? Então, as receitas energéticas, como eu falo em aula, todas estão concentradas no termo Q aqui, que é o calor recebido da fonte, e a energia mecânica exportada pelo sistema, que é positivo, né, é o termo W aqui. Tá? E no caso, esse W ele é nulo. Né? O professor, quando pergunta, é sempre 1 ou 0. Né? Até isso aqui virou um pop quiz ali na aula. Logo em seguida eu pergunto exatamente isso. Mas por que é 0 esse trabalho? Porque o trabalho é integral de PDV. Tá? Eu tenho pressão aqui dentro, né? Mas as paredes do cilindro, do supor que são indeformáveis, é razoável supor que sejam indeformáveis, então o dV é 0. Tá? Então esse termo aqui é nulo. Consequentemente, né, o ΔU é igual ao Q, então eu consigo com isso calcular o calor recebido da fonte, eu sei que é recebido porque é positivo aqui, né? Então 7,183 vezes 10 a quinta joules. Ok? E se tivesse dado negativo?
Se tivesse dado negativo esse calor, calor negativo, energia negativa, não. O sinal é simplesmente o sentido do fluxo. Se desse negativo, é o contrário da nossa convenção, então o calor estaria saindo do sistema. Lembra, o sistema é fechado, ele não pode ter fluxo de massa através da fronteira, mas pode ter fluxos energéticos. No caso, então, calor e trabalho. Vamos em frente aqui, né? Vamos agora tentar calcular os trabalhos. Eu vou até voltar um slide, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, que o trabalho é nulo com relação ao sistema e o ambiente. Mas não quer dizer que internamente não haja trocas de forças que, com seus respectivos deslocamentos, resultam num trabalho, né? Então, para poder calcular essas trocas internas, né, porque isso aqui é um balanço entre o sistema e o ambiente, eu posso imaginar diferentes volumes de controle, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou analisando só o CO2. Então, eu imagino um volume de controle só envolvendo o CO2. E nessa superfície de baixo aqui, ela está colada no êmbolo. Então, na medida em que o êmbolo se desloca, né, dos 150 graus nessa posição aqui dessa linha pontilhada até a nova posição, tá, a superfície de controle se desloca junto. Portanto, o sistema continua sendo um sistema fechado, mas agora, nessa superfície aqui, né, eu tenho força, porque eu tenho pressão, e tenho deslocamento, né? Então, o meu dV não é mais nulo. Tá? E no caso, se tudo ocorre como eu estou supondo, isso é positivo. Quer dizer, então, o trabalho está sendo exportado, né? Então, o CO2 está produzindo trabalho sobre o nitrogênio e sobre a mola, né? E eles é que vão acumular esse trabalho. Ok? Então, só para formalizar, né, com esse novo volume de controle, que só envolve o CO2, então é a mesma coisa. É o ΔU do CO2 igual o calor recebido do CO2 menos o trabalho exportado pelo CO2. Esse calor aqui, vou até voltar um slide, né, esse calor aqui é uma fração desse calor total aqui. Eu consegui calcular o calor total, mas eu não sei quanto desse total vai para o CO2 e quanto vai para o nitrogênio. Tá? Bom, eu vou calcular agora o trabalho. O trabalho, o que é a integral de PDV? Quando a gente olha, né, no gráfico de pressão em função dos volumes, digamos que tem essa curva aqui, né, eu tenho os pontos inicial e final. Se isso daqui fosse uma reta, né, ligando esses dois pontos inicial e final, tudo bem, eu até poderia calcular pela forma geométrica, porque eu sei que o trabalho é a área no gráfico PV, né, pressão-volume. Mas eu não sei se essa reta é reta ou se ela é uma reta curva, entre aspas, né? A gente pode usar o modelo dos gases perfeitos para verificar. Então vamos fazer isso, tá? Eu transcrevi aqui a expressão, vou usar a equação dos gases perfeitos para expressar o P. Então é mRT sobre V. Então, tá? O problema aqui é o seguinte, que esse T aqui, ele varia também em função do volume, quer dizer, eu vou voltar um slide para vocês, tá? Na medida em que eu saio da situação inicial e vou para a situação final, quer dizer, volume inicial e volume final, a temperatura está variando, tanto que variou, né, de 150 para 1000 graus. Então, essa temperatura varia também e a gente tem que usar as nossas equações aqui. Tá? Eu vou usar a equação Obelix para expressar o T, né? Por isso que eu ponho aqui esses personagens para vocês poderem voltar nos slides e recuperar onde é que eu falei da equação. Então, Obelix para expressar o T e aquela expressão do volume, né, para uma posição genérica. O volume numa posição genérica entre o início e o fim é o volume inicial mais A vezes S. Esse S aqui é essa nova coordenada, tá? Ela vai da posição inicial de equilíbrio até ΔX. Então, de 0 até ΔX. Então, vocês já estão percebendo que vai ter uma mudança de variáveis de integração. Mas, simplesmente fazendo essa substituição, aqui eu recuperei a equação Obelix, né? Tá vendo? Está expressa em função do TF e do ΔX. Então, portanto, essa equação que eu pus aqui está nessa posição final, ok? Mas eu posso, ela vale, né, para qualquer posição genérica aqui. Então, o TF vai virar um T, né, uma T da posição S, e o volume aqui vai virar um volume dependente da posição S, ok? Então, nessa nova expressão, tem uma setinha, ficou pequena aqui, mas
Nessa nova expressão, eu consigo isolar o t de s, que é bem simples, tá? Então, a manipulação está feita aqui. Esse t de s, né, um k, é x0 mais s sobre a, etc. Aqui o menos 1 para ficar bonitinho aqui no slide, tá? Ótimo. Então, tendo essa temperatura, né, em função da posição, eu também consigo calcular a pressão em função da posição, tá? Já que eu tenho a temperatura, usando a equação Asterix, a lei dos gases. Okay? Tudo isso eu fiz só para traçar dois gráficos para mostrar para vocês. Eu fiz em escala esses gráficos, né? Não é um desenho à mão. Né? Então, aqui é o gráfico da temperatura, indo de 150 até 1000 graus, e o volume, né, variando do volume inicial até o final, e a pressão. A gente sabe que a área é o trabalho, né? E quando a gente, então, calcula esse trabalho, eu coloquei aqui as expressões que a gente deduziu, tá? E quando a gente substitui tudo, eu tenho essa integral para executar, né? Já fazendo uma mudança de variáveis, então eu vou integrar de 0 a ΔX, na variável S ali, que a variável S é a gente chama de variável postiça, né? Em matematiquês. Mas assim, já fazendo a conta, com uma técnica numérica de integração, eu calculo que essa área é de 6,773 kJ. Então, não é realmente, né, pela própria forma, a gente visualiza que não é uma reta isso daqui, mas eu poderia ter aproximado isso por uma reta e calcular pela fórmula da área do trapézio. Né? Então, é a área da base, que seria o ΔV aqui embaixo, vezes a altura média, que é essa. A altura aqui são as pressões. Né? Lembra que eu tenho que trabalhar em Pascal aqui para ser coerente. Né? Eu estou expressando em bar, porque é mais fácil de entender a coisa, mas a gente tem que trabalhar em Pascal. Então, quando eu faço pela área do trapézio, ao invés de 6,773, que é a resposta exata, né, eu calculo 8,014, de fato subestimando, né, porque uma reta aqui, né, tem uma areazinha ali que eu considero a mais. Ok? Então, isso aqui é interessante, pelo menos para a gente ter uma ideia, né, porque quando implemento o método numérico, a gente pode errar também, eventualmente eu consigo essa estimativa. Se o meu resultado está muito diferente dessa estimativa, então eu sei que eu cometi algum erro em algum lugar. Vamos lá, vamos então à programação. Né? Como é que eu vou fazer essa integral numérica? Da mesma maneira que eu fiz aqui, né? Aproximando por um trapézio, mas não a área toda. Na verdade, eu vou fazer uma partição. Tá? Não olha essa fórmula aqui, não. Ela está pronta aí para vocês, mas vamos entender a lógica da coisa. Eu vou particionar o meu ΔS, né? O meu S. Meu S vai aqui de 0 até S igual a ΔX aqui na ponta. Então, eu vou criar 10, 20, né, pedacinhos ΔS, e cada um deles esse sim eu vou aproximar por um trapézio. Né? Então, é a base, que seria o ΔS, vezes a altura média aqui no meu slide, é o IK, né, e o IK mais 1 sobre 2. IK mais IK mais 1 sobre 2. E quem é esse I? Esse I, na verdade, é o integrando da fórmula. Agora sim, né, olhem a fórmula que eu pedi para vocês, né, não se confundirem com ela, mas é o integrando dessa fórmula aqui. E a gente vai programar isso no Excel. Certo? Então, feito isso, né, então essa integral ela vai virar essa soma aqui, a soma dos trapézios, né? E, obviamente, quando ΔS vai a 0, isso daqui vai tendendo para o valor correto, o valor exato ali da integral. Né? Eu vou fazer, inclusive, com uma partição grosseira, vocês vão ver que o resultado é bastante bom. Vamos lá, então, eu vou, de novo, partir de uma planilha em branco, tá? E eu tenho, sim, uma planilha pronta ali para a gente se socorrer se for o caso. Eu vou desligar minha câmera para ficar um pouquinho mais fácil. Ok? Então vamos lá. Estou aqui com uma planilha em branco, já coloquei os dados, os parâmetros do problema aqui para adiantar, à esquerda da coluna D. A única coisa que eu preciso fazer a mais é gerar o meu DS ali. E eu vou fazer uma partição relativamente grosseira, só para vocês verem a qualidade do resultado, nesse caso mesmo com a partição grosseira. Eu vou definir o DS como sendo o ΔX, lembra, né? O S vai de 0 até ΔX aqui no limite superior da integral. Então, vou fazê-lo igual a ΔX sobre 10. Ok? É a nossa partição.
Então vamos lá, eu vou gerar aqui nessa coluna um contador, né? É o K da fórmula de integração. Então K igual a 0, 1, 2 e assim por diante, né? Até, falei 10, né? Então vamos até o 10 ali. Então aqui eu vou gerar a coordenada S, a primeira é 0, tá? Depois as demais, o anterior, mais o nosso DS ali. E esse endereço eu vou ancorar, porque eu não quero que ele seja atualizado quando eu copiar essa fórmula aqui para baixo. Então, vamos só conferir, 0,01636, que é igual realmente o limite ali de integração. O que a gente precisa fazer agora é gerar o integrando, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar ali para a apresentação e vou pegar, não aqui, vou pegar a formulazinha de integração, que é essa daqui, correspondente à regra dos trapézios, né? Deixa eu voltar para a minha planilha, está aqui. Vou colocar aqui embaixo para a gente usar de referência. Então, eu vou programar esses i's aqui, né? E cada um deles é o valor aqui do integrando nessa forma. Então, i de s, vamos lá. Agora é aquela parte que a gente não pode errar. Igual, abre parênteses, primeiro parênteses aqui, tá? Então, x0 está aqui na célula B12, mais S está na F2, fecha parênteses, dividido, abre, vou dividir pelo volume atual, né? Então, o volume do CO2, mais área vezes a coordenada S, fecha o parênteses ali. Ali, em seguida, né, vem a divisão pelo segundo parênteses, então, dividido por, e eu vou fazer da seguinte maneira para tentar não errar, né? Abre e fecha, já abri e fechei os parênteses externos ali. Tá? Então vou ali dentro do parênteses que está dividindo e vou colocar o primeiro quociente ali. Então é a massa de CO2, vezes o R do CO2, dividido, e agora abre e fecha ali o parênteses, né, pelo volume instantâneo. Então o volume instantâneo é o volume do CO2 inicial, está aqui, mais área vezes a coordenada S. Agora vamos ao segundo quociente, então menos, fazer da mesma maneira, primeiro a massa vezes o R. Então a massa de N2 vezes o R do N2, a constante de gás, dividido por, agora sim, abre e fecha, e vou colocar o volume instantâneo do nitrogênio, que é o volume inicial. O volume inicial está aqui na fórmula, na célula B5, menos área vezes a coordenada S. Vamos ver se a gente errou. Tá ok, se erro, né? E o que eu preciso fazer agora é o seguinte, eu preciso copiar essa célula aqui para baixo, né? Então eu vou ancorar todos os endereços da coluna B. Então eu vou olhando aqui na fórmula, e onde tiver B, eu digito F4 para ancorar o endereço. Então o B12, o B4, o B1, o F2 não. O B7, o B9, o B4, o B1, F2 corresponde ao S, né? Então ele tem que ser atualizado. B8, B10, B5 e o B1. Ok? Então agora é só puxar aqui para baixo. Ótimo, geramos os integrandos e agora a gente precisa começar a gerar a área, né, do trapézio ali. Então é a área da base, que é o ΔS. Vou até voltar para a apresentação, se você não se lembra, né? Então é a área da base, que é o ΔS, vezes a altura média. A altura média é esse IK mais IK mais 1 sobre 2. Então vamos lá. Vou gerar aqui nessa coluna, né? Vamos lá. Igual, abre. Agora estou programando esse parênteses aqui. O I anterior mais o I atual, tudo isso dividido por 2. Agora, então, eu simplesmente puxo aqui para baixo, tá? E vamos somar todo mundo, né? Porque o ΔS, o M, o R e o K são constantes. Então, vamos somar aqui. Cadê a fórmula de autossoma? Ótimo. E essa célula aqui, vamos até mudar a cor da célula. Eu vou multiplicar, vamos lá, por quem? Pelo M do CO2, massa de CO2, vezes o R do CO2, vezes o K e vezes o ΔS. Vamos lá. Então, vou até aumentar o número de casas decimais ali para a gente ver, né?
6,7866 vezes 10 a terceira. Vamos ver o resultado que eu tinha obtido com 30, né, com uma partição de ΔX sobre 30, praticamente o mesmo valor ali, né? Vou aumentar, perdão, está aqui, ó, 6,7733 em relação a 6,7866. Tá? Então vocês veem que o resultado está até bem razoável, mesmo com a partição relativamente grosseira, mas isso é resultado aqui da forma dessa curva, como eu tinha mostrado para vocês ali nas transparências. Vamos voltar agora à apresentação. Voltando aqui para o modo apresentação, ligando a câmera novamente, né? Então agora sim eu tenho o valor do trabalho e vou aplicar, né, a primeira lei para aquele primeiro volume de controle ali envolvendo só o CO2, está escrito aqui, obviamente eu vou fazer isso para o N2 também, e já até desenhei ali o novo volume de controle. Lembra, sempre que você escreve a primeira lei, você tem que pensar, né, essa lei tem que ser escrita de forma coerente e consistente com o volume de controle que você imaginou. Então vamos lá, o caso aqui do CO2, né, eu tenho o ΔU, que eu já tinha calculado em alguns slides atrás, e o trabalho que eu acabei de calcular ali, né, usando o método dos trapézios. Então, colocando os termos ali, eu tenho que o Q do CO2 é o ΔU mais o W do CO2, então esse Q é 4,063 vezes 10 a quinta. E aí, usando, né, o calor total que eu tinha calculado anteriormente, eu consigo calcular o calor absorvido pelo nitrogênio, 3,995 vezes 10 a quinta joules. Voltando, né, agora ao nitrogênio, ali o alaranjado, né, então eu tenho que o ΔU do nitrogênio é igual ao Q menos o W, a primeira lei para esse novo volume de controle aqui embaixo. Eu tenho o ΔU de slides anteriores, tenho o Q que eu acabei de calcular, e aqui eu calculo o trabalho. Menos 6.746 vezes 10 a quinta joules. Tá? Ele já está comemorando, porque está chegando no fim, mas por quê? Porque quando a gente soma esses dois trabalhos, dá exatamente a energia da mola. E a comemoração aqui é pelo seguinte, né? Esse trabalho eu calculei fazendo a subtração ali, né? Quer dizer, a partir do calor que eu subtraí do calor total que eu tinha. Eu recomendo para vocês, né, depois tentem calcular esse trabalho, também numericamente tem que dar a mesma coisa. Isso está certo por quê? Porque quando a gente soma os dois, foram por caminhos independentes, dá aquela diferença que seria a energia acumulada na mola, né? Isso, então, encerra aqui esse tutorial. Foi um pouquinho mais longo porque eu precisava fazer essas duas demonstrações ali da construção, né, da solução numérica, da equação não linear e a integração numérica. Como eu disse, isso vai ser necessário para as provas, tá? E, bom, é isso daí. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, entre em contato, mande e-mail para mim ou pergunte em sala, né, os que estão indo em sala, ou no chat das aulas, ou pode até também colocar como se diz, observação, não, comentário no vídeo aqui que eu vou publicar. Feito, pessoal, então, até o próximo vídeo.